Fala galera que segue o futebol fora de campo. Estamos hoje aqui em Campinas, interior de São Paulo, e a gente veio entrevistar um cara que sabe tudo de preparação física, Thiago Vegetti. Eu e o Rodrigo Guimarães viemos até aqui. O Rodrigo saiu lá dos Estados Unidos para acompanhar um pouco dessa gravação, porque tem conteúdo muito bom para você que sonha em ser jogador e quer ter um preparo físico de ponta. A gente vai começar um pouquinho, o Thiago vai contar sobre a história, vai contar sobre todo o conhecimento que ele obteve aqui dentro do futebol e da preparação física. Então fica de olho que tem muita informação para você. Então agora começando a nossa entrevista, a primeira coisa que eu acho interessante de você saber é um pouco sobre o Thiago. Então, Thiago, conta um pouco sobre a sua história, um pouquinho de como é o foco do seu trabalho aí. Se apresenta também pro pessoal. Legal. Beleza, galera? Meu nome é Thiago Vegetti, sou preparador físico de futebol. Trabalhei com futebol profissional durante 16 anos aproximadamente. Eu comecei minha carreira na categoria de base da Ponte Preta, passei por todas as categorias, do infantil até o profissional. Tive uma experiência de aproximadamente uns 2 anos na Coreia do Sul, num time profissional de primeira divisão. Voltei para Ponte Preta e depois me transferi para o Guarani, onde fiquei mais uns 5 anos na equipe profissional. Essa é a minha experiência de maneira bem resumida nesse mundo aí que todo mundo, a maioria aí tenta ter sucesso e não é fácil, né? Exatamente. A gente fala bastante, né? A gente brincando fala que a gente bate muito os nossos atletas exatamente sobre pontos que a gente vai trazer hoje aqui para a conversa. E o que você, da sua experiência, de o que você já fez, você consegue traçar um paralelo hoje? Por exemplo, os jogadores, principalmente profissionais que você trabalha, tem um perfil e a molecada está vindo com um perfil diferente, é complementar, é dissonante, como que funciona mais ou menos? Não, isso mudou, né? Da época que eu comecei a trabalhar com futebol para nos dias atuais, mudou bastante. Porque mudou o perfil do atleta profissional, né? E vem mudando cada vez mais. Além de mudar o perfil do atleta profissional, vem mudando as metodologias de treino, que interferem diretamente nisso. Então, o esporte está se tornando cada vez mais profissional e requerindo mais atenção nisso dos atletas. E a molecada que vem vindo da categoria de base tem que se ligar nisso. Na época antiga, tinha uma diferença gigantesca dos atletas profissionais para quem era da base. Era assim, era surreal. O moleque da base, com 17 anos, não era impossível ele conseguir ter uma oportunidade no profissional. Hoje já meio que, sei lá, se rompeu um pouco essa barreira, já é mais fácil, os clubes já lançam jogadores com mais naturalidade, muitas vezes até por conta de problema de não conseguir investir em jogadores de alto escalão, e aí precisa de usar os moleques da base. Mas o que difere, eu acho que o conceito dos jogadores, da maneira que eles lidavam antigamente com agora, é que eu sinto que cada vez mais eles estão se tornando mais profissionais. Eles estão deixando de ser jogadores de futebol e se transformando em atletas profissionais. Acho que muito até por conta dos exemplos que tem na Europa, essa questão de globalização, muito acesso à internet que cada vez está maior, então você consegue visualizar o que você quiser na hora que você quiser, então tá fácil você achar os jogadores da Europa jogando, treinando, como é que é a vida dos caras fora de campo. Há 10 anos atrás isso não tinha. Então acho que tudo isso interfere. Você pega um exemplo como, sei lá, o Cristiano Ronaldo. A molecada de hoje está tentando se espelhar nele. Ele é um atleta, né, na essência. Além dele ser um excelente jogador de futebol, tecnicamente muito bom, ele é um atleta profissional. Se cuida o tempo todo fora de campo. Então acho que esses exemplos que vêm por conta dessa demanda toda de informação que é possível de ter hoje, acho que interfere um pouco nessa questão e vem mudando um pouquinho a cabeça dos atletas. Sim. Até a gente tem assim alguns exemplos sobre uma cultura empreendedora que está sendo criada dentro do ambiente do futebol. Então, como você citou o caso, eu até vi uma entrevista do Ferdinand, ele dizia que o Cristiano Ronaldo foi o primeiro atleta que ele conheceu profissionalmente a contratar um preparador físico para ele, um nutricionista para ele. E hoje você atende um grupo de atletas que já tem essa visão empreendedora, né? Ele trabalha muito mais por ele e representa um clube, né? Isso já é esse conceito do atleta na Europa, ele ter a comissão técnica, não é comissão técnica, mas ele ter um staff fora do clube só dele, um preparador físico, um psicólogo, um nutricionista, enfim, um fisioterapeuta. Isso já é comum lá e não é de hoje.
a cultura lá favorece isso, né? Então os clubes permitem isso é fácil de lidar, então eles não precisam dar muita satisfação para o clube, eles simplesmente contratam quem eles quiserem, eles fazem os trabalhos dele fora de campo da maneira que eles acharem melhor e porque eles vão ser cobrados ali e acabou. No Brasil essa cultura ainda não funciona muito bem, então um atleta que se encontra empregado no clube, eu não conheço muitas histórias dele ter uma equipe trabalhando para ele fora de campo aqui no Brasil, eu não tenho conhecimento de que isso esteja acontecendo. O que eu percebo de mudança efetiva são os atletas que estão em transição, que é essa galera que você mencionou que me procura, que eu faço trabalho, eles estão em transição de um clube para o outro, ou eles estão voltando de lesão, ou eles estão parados sem clube nenhum, ou sem perspectiva e querem se manter condicionados, porque eventualmente vai aparecer uma nova oportunidade, eles querem estar bem preparados para a hora que a oportunidade aparecer, eles vão estar prontos para aproveitar. Então, essa consciência que eles estão tendo de ficar preparado, de se manter em forma, de cuidar do corpo, que é o que eu sempre falo, de você, pro atleta, assim, o seu corpo é o seu instrumento de trabalho, ele tem que estar bem afiado o tempo todo, você tem que estar bem. Não adianta você ficar parado na tua casa jogando videogame, bebendo, fazendo churrasco, a hora que aparecer uma oportunidade no clube, você está gordo, mal preparado, você vai chegar, você vai se machucar, não vai conseguir render, enfim. Esse conceito, essa consciência vem mudando, isso que eu percebo bastante. Aconteceu agora, recente, o Anderson, que foi para o São Caetano, treinou aqui comigo 2 meses, e os 2 meses ele ficou batendo nessa tecla que ele queria ter uma equipe trabalhando para ele, porque ele está na reta final da carreira, já está com 32 anos, e ele está se preocupando muito com essa questão fora de campo, então ele queria ter pessoas trabalhando para ele fora do clube, mas que a gente até conversei bastante com ele, falou, como que a gente pode encaixar isso? Porque a cultura aqui é diferente, né? O clube não vai aceitar tão bem, você não sabe o que está se passando lá, difícil um preparador físico que trabalhe para você adivinhar o que está sendo feito dentro do clube, é complicado isso, né? Um pouco compartilhado. Exato, então eu não sei na prática como é feito na Europa, eu sei que isso é liberado, que é bem comum. Eu conheço preparador físico que foi, fisioterapeuta que foi para trabalhar para atletas lá, nesse sistema, mas eu não sei como isso é conduzido no time, mas eu sei que existe e é legalize, é tudo certo, não tem importância, ninguém se preocupa com isso, isso não é um problema. Aqui no Brasil eu não conheço nenhum caso de algum atleta que esteja fazendo esse tipo de, não que não exista, eu simplesmente não conheço, mas essa consciência dos caras, pelo menos nas férias, intertemporadas, eles estão se preparando para a pré-temporada, isso já é um adianto gigantesco, né? Porque a pré-temporada ela é muito curta, exato, ela é muito desgastante para o jogador. Então eles estão se preocupando em ficar pronto para a pré-temporada, olha a cabeça do cara, isso não acontecia nunca 10 anos atrás, nunca acontecia, então isso já está mudando e o único beneficiado com isso é o próprio atleta. Até o próprio Rodrigo que trabalha e estuda nos Estados Unidos, existe essa relação também lá nos Estados Unidos de jogador, até por conta de draftar, né? Que aqui no Brasil a gente não tem o draft. O cara que está buscando o draft, ele tem esse trabalho um pouco mais personalizado? O atleta que está numa faculdade lá, buscando o draft, que tem um pouco de dinheiro, porque lá as coisas não são baratas, ele busca sim os profissionais à parte, os profissionais particulares, para ele tentar conseguir jogar acima do nível da faculdade, acima do nível que pede o draft, né? E aí é mais fácil para ele ser draftado. Mas normalmente nas faculdades mais abaixo, na faculdade que eu trabalho, não é muito difícil você ver. Você vê mais pessoalmente mesmo, a pessoa treinando individual, sozinho. Eu posso fazer um parênteses? Claro. Eu vou postar essa entrevista no meu canal. Explica para o meu pessoal o que é draft. Então, o draft é quando um time escolhe um jogador. O jogador se destaca na liga universitária, e um time da MLS, um time da segunda divisão dos Estados Unidos, seleciona aquele jogador para ir para o seu time na próxima temporada. E aí tem posições que vai selecionando. O time que ficou em último no ano passado é o primeiro a escolher, então ele pode escolher o melhor jogador dos estados, que for considerado o melhor jogador das ligas universitárias. E assim vai esse ranking. E aí dentro desse ranking, por exemplo, o primeiro time escolhe
o melhor jogador, o Colorado Rapids agora draftou o André, inclusive ele estreou ano passado, fez gol, estreou bem. E ele foi, antes dele ir para o Colorado Rapids, ele tinha ido para um time, acho que era o Cincinnati, se eu não me engano. E aí dentro no background, né, no backstage do draft, o pessoal fica negociando, vende aqui, vende ali, eu entrego 2 jogadores para você me dá esse. E essas são as negociações. Assim são contratados os jogadores jovens, né? Que lá não existe muita categoria de base. Lá é o college que faz o jogador virar. E os clubes escolhem. E os clubes escolhem. É até legal você falar sobre isso, o lance da diferença de não ter uma categoria de base, porque aqui no Brasil a forma de você se tornar um jogador é categoria de base, né? Como que você que teve essa experiência dentro ali, imerso dentro do futebol, como você vê a diferença do cara que faz teste e o cara que faz peneira? Que a gente sabe que é um pouco distante um do outro, mas os atletas eles costumam confundir, né? É bem distante, tem vários tipos, né, de teste, né? Mas de maneira bem resumida, uma peneira e um teste é assim, a peneira o clube organiza, divulga, fala vai ter peneira, sei lá, do Guarani aqui em Campinas, no bairro tal, se inscreva, os observadores do clube vão lá. Aí vai lá uma molecada que se inscreveu, sei lá, 200, 300, 400, 1000 moleques, sei lá eu. Treino, aí cada modelo de peneira eles fazem de um jeito, ou só coletivo, ou faz trabalho técnico, enfim, não importa a metodologia que é usada para avaliar. E aí bota lá os moleques para treinar, eles passam por essa sequência de treinos, e aí os observadores vão peneirando. Esse é o nome, é o garimpo. Aí, ó, treinou lá 50 da primeira leva, desses 50 não tem ninguém, beleza. Aí treinou mais 50, aqui tem 2, beleza, separa esses 2. Aqui tem mais 3, aí eles vão peneirando e vão tirando quantos eles acham que tem alguma condição de fazer um teste. E essa peneira não é nada, além de só uma pré-seleção. Não garante nada lá. Não, muitas vezes se faz, eu participei de muita peneira e não saiu nada. Nada, não tinha ninguém, vão embora sem ninguém. E às vezes tem algum outro que você leva e não vira nada também. Aí outro tipo de teste é com esses meninos que foram pré-aprovados ou que foram aprovados na peneira e vão para o clube e aí passam um período treinando com o time lá, com a categoria deles e eles continuam em observação, só que daí já treinando com o grupo, fazendo todas as atividades, participando do dia a dia, treinando tudo junto. E aí o treinador, já não é mais um observador, é o próprio treinador, o preparador físico, o auxiliar técnico, a comissão ali que trabalha naquela categoria, que toma a decisão se o menino serve ou não para continuar. E tem aquele outro teste que é o teste que vem por indicação. Então tem os empresários ou o próprio olheiro do clube que acha um garoto direto. Então o empresário vem, oferece para o clube e fala: olha, eu tenho um jogador aqui de 17 anos, eu gostaria que vocês dessem uma olhada. O empresário às vezes tem um bom relacionamento com o clube, tem uma história boa de sempre trazer jogador de qualidade. O clube vai olhar, óbvio, eu sou o clube. Você sempre traz um jogador de qualidade, o dia que você bater na porta e me oferecer um jogador, eu vou olhar. Então esse jogador passa lá uma semana, 10 dias, 15 dias, depende do formato que o clube trabalha. E o outro tipo de teste é o que vem direto pelo olheiro do time, né? Então, os clubes têm os observadores deles que ficam andando, olhando jogadores em outras equipes. Sei lá, o olheiro do São Paulo tá andando aí pela Copa São Paulo e vendo jogador. Talvez ele ache um jogador de um time lá de Rondônia, que é muito bom, e traga para o São Paulo. Às vezes já traz contratado, às vezes traz para fazer uma avaliação, depende do modelo que eles oferecem. Mas essa é a diferença básica entre peneira e teste, que a peneira é só uma pré-seleção para definir se você vai lá fazer teste. Os que não passam na peneira esquecem, não precisa nem ir. E acontece de não passar na peneira. Sim. Não é bom que se frise, né? Não quer dizer que o cara não passou numa peneira e ele não serve. Não, às vezes naquele momento, para aqueles observadores que estavam ali, ele não despertou nenhum interesse. Às vezes o time precisa de um lateral direito. E eles estavam procurando outra coisa, enfim, tem história né? Tem história do Cafu que fez peneira um monte no São Paulo e não passou em nenhuma, e depois virou quem foi. Então assim, não é porque o menino não passou ou não foi aprovado numa peneira que ele não sabe jogar futebol, que ele não serve. Ele tem que continuar insistindo, se ele acha que ele é bom, se ele acha que ele tem condição, ele tem que insistir. Não é um bater o martelo que ele não serve, né? Mas é só essa diferença. Não tem uma certa receita de bolo, né? Não tem. De jeito nenhum. Nem peneira, nem treino técnico, nem preparação física.
receita. E você percebe, por exemplo, a diferença de um jogador quando ele chega no clube? Você olha, você fala, esse cara aqui, vamos dizer assim, é um peladeiro, ou esse cara ele tá mais preparado? Pô, ele veio de um projeto social, tem um porte físico, então aquele cara que fica pouco tempo com a mão no joelho, pouco tempo com a mão na cintura. Tem também um lance da postura que você consegue notar a partir da preparação física? Tem, mas é legal de falar disso, mas isso não determina se ele sabe jogar bola, né? É mais uma Porque avaliação de lapidação, de trabalho com atleta. Você vê o cara, você fala, pô, esse cara tem estilo de jogador. Por exemplo, você pega os moleques que chegaram para fazer teste, coloca junto no time e você vai fazer um aquecimento que tem coordenativo de corrida, alguma coisa assim um pouco mais específica de quem já treina. Aí o cara começa a fazer e fala assim, esse cara já treinou, aqui nunca treinou. Você consegue fazer essa diferenciação na hora que você vê, você já sabe. Não quer dizer que o que já treinou seja bom e o outro não, porque já apareceu na época minha na Ponte Preta na base, direto acontecia. A gente falava, pô, esse moleque aqui não tem estilo nenhum de jogador. Aí a hora que via, jogava pra caralho. E o outro cheio de pose, não jogava. Então não dá pra você avaliar o jogador, né? A gente não fazia isso, óbvio, mas acontecia a gente conversar, a gente falava assim, pô, esse moleque engana, né? Esse é cara aqui que tem estilo, se você chegar num clube, dá pra colocar lá sem os caras verem. Esse aqui não dá, mas esse aqui que é o bom. Sim. Então assim, isso não dá pra você se enganar, mas a hora que você pega pra fazer treino físico, principalmente exercício coordenativo, você sabe quem já treinou e quem não treinou. É aquele cara que você olha e fala, esse aqui dá pra polir, lapidar, esse aqui vai dar muito trabalho. Vai dar visto pela parte física. Legal. Eu ia falar, tipo, a diferença quando um atleta vai fazer a peneira ou o teste, ele chega cru, entre aspas. É muito diferente um atleta que já está no clube desse atleta que vai fazer a peneira, o teste, é muito grande a diferença. Geralmente o garoto que vinha fazer peneira, fazia uma peneira e vinha fazer o teste pela peneira, acho que quase 100% desses moleques eram cru. Eles já estavam fazendo peneira. Porque geralmente quem vem fazer teste direto, ou por indicação de um empresário, ou por indicação de um diretor, ou o próprio observador do clube, esse moleque já está em algum lugar, já está jogando, ainda que num clube inferior, ou num projeto, em algum lugar assim, mas ele já está tendo alguma experiência de treino com mais frequência. Ainda assim, esses caras sofrem. O que não sofre é um moleque assim, por exemplo, saiu do São Paulo, por motivo que não importa, e aí o empresário trouxe para Ponte. Esse cara tá pronto, vai pegar e pôr para treinar junto. E aí vai ver se ele é bom, se ele é melhor ou pior que os outros e acabou, ele não vai sofrer. Estava treinando no São Paulo. Ao contrário também, né, que saiu da Ponte e foi para São Paulo. Tem muita diferença de performance quando está jogando em base de time profissional, que o moleque está lá inscrito, federado, treinando. Agora, se pega um moleque que não está inserido dentro de um contexto desse, de clube profissional de categoria de base, esse moleque sofre, porque a diferença é gigante. Pega um moleque do juvenil do São Paulo, faz, sei lá, 7, 8 treinos por semana, treina 2 períodos, uns 2, 3 dias, mais todos os outros períodos que ele treina uma vez só. Contra um moleque que não treina, que só joga pelada na várzea. Ué, não dá, cara. Tá fedendo grama, Não né? dá pra comparar. O moleque faz treino de força, o moleque faz quilometria, ele faz treino de velocidade, ele faz tudo. Ele toma suplemento, tem uma nutricionista pra ele dorme bem, come bem, tudo ali no CT, treina pra caralho, um monte de gente observando, tem toda a estrutura contra um moleque que não tem nada. E aí esse moleque que vem da peneira tem que ser muito bom. Ele tem que ser muito bom tecnicamente para ele despertar interesse. E aí se ele conseguir mostrar que ele é bom, não sei hoje, né, na base como está sendo feito, mas deve ser tanta diferença assim, o moleque mostrou interesse e o clube, beleza, esse moleque é bom jogador, então vamos trazer, e aí você forma um atleta, né? Você tem que dar esse Ponto de confiança. não sei se é um voto de confiança, mas deixar um pouco mais justo o teste do moleque. Falar que o moleque é bom, vale a pena investir. Pô, ele não tá no nível dos caras, óbvio que não, ele não treina igual os caras, não tem como ele tá no mesmo nível. Mas ele sabe jogar, ele é tão bom tecnicamente quanto os nossos. Pô, beleza, então vamos trabalhar esse jogador e fazer ele virar, se a gente for capaz de fazer isso. Só que isso dá trabalho, né? Então, você prefere pegar um jogador pronto ou um cru?
Esse é o problema. Então o cara tem que ser muito bom para despertar interesse. Que é o que acontecia na época da base da Ponte. Vem moleque. Tem que ser muito bom. O Tinga, a gente estava conversando agora, é um exemplo. Ele veio fazer teste, ele era bem magrinho, bem franzino, ele rebolou, velho, para conseguir passar. Porque os caras estavam num nível físico muito acima dele. Só que ele era bom. Aí ele foi despertando interesse, aí então fica, e aí vamos formar um atleta. Ele virou jogador profissional, conseguiu. Mas não é fácil. E assim, essa diferença, igual você falou, é muito complicado. E o que esse atleta que vem de fora para tentar ingressar uma categoria de base, ele precisa fazer, precisa se preparar para não ficar tão cru na hora que chegar lá em cima? Isso aí é a pergunta de $1 milhão. Primeiro ele tem que tentar se preparar de alguma forma para ir fazer um teste. Nós pegamos um moleque que só joga uma pelada na várzea e conseguiu, por algum motivo, um teste no Corinthians, sei lá, no Sub-17 do Corinthians. Que metade do time já é profissionalizado, se não for 100%. Qual a chance desse moleque passar? Qual é a chance dele jogar de igual para igual com os moleques do Corinthians que estão na seleção brasileira? É difícil, é complicado, né? Então ele tem que tentar se preparar da melhor forma possível. Com algum preparador físico, com algum treinador, fazer alguma coisa para ele melhorar o máximo que ele pode, pelo menos a força dele, a performance física dele, para ele conseguir treinar contra os caras. Porque o que acontece é que o cara não pega na bola. O treinador faz um coletivo. Um time de teste contra o time titular. Esquece, não vai pegar na bola. Se esse for a avaliação que ele vai passar, é muito difícil. Se ele for fazer uma avaliação de uma metodologia de avaliação mais justa, onde os caras avaliem a condição técnica dele, sem ser um jogo contra uma equipe que está muito mais preparada, aí é mais fácil. Aí isso requer menos preparação dele, porque ele não vai ter que confrontar na parte física os caras que estão muito mais preparados que ele. Mas ele sabe como é que vai ser a metodologia que vai ser usada. Os caras vão mandar para ele e falar, é prova de concurso público, ó, tá aqui o que você precisa estudar. Não tem. Então ele tem que se preparar tudo que ele pode, porque de repente é a chance da vida dele, né? Não sei. Faz uma preparação global, né? O cara tem que conseguir ali encontrando ficar pronto o máximo que você pode para você chegar lá e aproveitar a oportunidade, porque às vezes pode ser só essa, né? E você nunca vai saber como que você vai ser avaliado. Esse é o mais difícil, né? Porque às vezes, por exemplo, no meu caso, a primeira oportunidade que eu tive de me federar, eu só sonhava em jogar pelada na rua e ir pra escolinha. E um dia X apareceu um olheiro, disse que ia ter uma avaliação e a gente foi. Depois daquilo que eu entendi o que era preparação. Você chegar lá, vai fazer teste, os caras não dão a bola em você. Então assim, você tem que ter físico para conseguir mostrar que você consegue correr. Para daí o cara falar, opa, segura esse menino um tempo, vamos tentar ver mais, dar outra oportunidade. E outra, tem o, igual em qualquer profissão, você jogou bola, tem o corporativismo da profissão, certo? Então, eu sou meia, estou fazendo um teste e treinando junto com vocês, e o amigo de vocês que já está lá no time também é meia, e vocês sabem que talvez eu roube a posição deles. Talvez vocês não toquem a bola para mim, não sei. Talvez vocês me boicotem no treino. Ou não, quem garante? Eu já vi acontecer na base, o moleque vinha fazer teste que os caras não davam bola. Por quê? Para proteger o amigo, que já está lá. Então assim, além de tudo, o cara ainda passa por essa dificuldade. É difícil, cara. É difícil. Por isso que os caras que passam, que eu vi de categoria de base na Ponte Preta, que passaram por todas as categorias e conseguiram se tornar profissionais e vivem disso, tem que tirar o chapéu, porque é difícil. Não é fácil, não. O cara vê agora, ganha dinheiro. Falando do Rossi, que tá lá, moral no Vasco, vai ver a história. Ele postou, quanto de grama, ele colocou no Instagram dele recente agora, ele doou uma porrada de tonelada de alimento, onde ele mora lá no Pará. Vai ver onde é. Então, de onde que ele veio, o que esse moleque passou para hoje estar ganhando o que ganha no Vasco, essa moral toda. Não foi ontem. Faz 15 anos que ele tá batendo cabeça, tentando. Então assim, leva muito tempo, tem que tirar o chapéu, porque é difícil, é muito difícil. Até esse ponto que você comentou, eu costumo falar em alguns vídeos sobre onde o atleta deve estar. Eu sempre fui um atleta que joguei em clubes pequenos, porque a minha orientação era sempre, cara, tenha paciência na sua preparação.
quanto maior for o clube, maior é a competitividade, menos tempo talvez você dure lá. Com essa experiência que você teve na Ponte, no Guarani e em outros clubes, ela se faz verdade ainda? O clube pequeno, talvez ele consiga dar mais tempo para o atleta se preparar, mas joga ele menos na vitrine? Ou é um negócio meio equilibrado? A parte da competitividade, eu acho que você pode olhar por dois aspectos, né? Tinha fila na Ponte Preta para fazer teste. E também deve ter fila no Corinthians. E deve ter fila no São Paulo. O que eu acho que diferencia é a qualidade da fila. Então, se você está fazendo, sei lá, passando por uma avaliação no São Paulo, o nível é mais alto. Porque você vai primeiro no São Paulo e depois na Ponte Preta. Não desmerecendo a Ponte Preta, mas é um clube maior. Se eu tiver que escolher, eu vou escolher tentar num clube maior, provavelmente. Isso vale para clubes inferiores à Ponte Guarani. Então, a procura, eu acho, talvez até que seja maior nos clubes grandes, mas eu acho que nem esse é o problema. Eu acho que o problema é o nível da disputa. A competitividade é maior pelo nível dos atletas que estão lá tentando. E dos que já estão lá, né? E dos que já estão, que é o principal. Então, isso é mais difícil. Agora, o tempo que o clube dá para o atleta, eu acho que não muda. Porque enquanto você estiver produzindo e mostrando para o clube que você é bom, a tua vaga está ali. Você vai perder a vaga se aparecer alguém melhor que você. Mas isso vale para qualquer profissão. Isso vale na Ponte, no São Paulo, no Corinthians e em qualquer profissão. Afinal, é resultado, né? Para tudo. Então, se você produz, você consegue manter teu lugar. Se você deixa de produzir e aparece alguém que produz mais que você, esse cara provavelmente vai tomar teu lugar e aí você vai ter que sair. Mas isso não é só no futebol, né? Então, essa questão do tempo eu acho muito relativo. Se o cara é bom, ele fica 10 anos. Se ele não é bom, vem outro melhor, talvez ele fique menos. Ninguém é insubstituível. Exato. E principalmente no futebol, que é muito volátil. E hoje ainda, a parte de empresários e tudo mais, o empresário ele ganha na transação. Então você não vê um jogador às vezes ficar 4 meses no clube. O cara em um ano ele pingou em 3 clubes, passou por vários lugares, não consegue absorver a cultura, o método de treino, que acho que faz muita diferença ali. Pô, o Thiago já me conhece, sabe das minhas características, o meu limite. Isso faz diferença. O trabalho, né, como você Sim. consegue, sei lá, personalizar mais Sim. ainda, né? E isso vale para os dois lados, né? É ruim quando fica trocando toda hora de jogador, e para o jogador é ruim quando fica trocando toda hora de comissão técnica. É o mesmo cenário, só visto de forma diferente, porque fica trocando toda hora. Você está no clube, troca de treinador 10 vezes. Eu estou num clube, eu sou preparador físico, troca o elenco 10 vezes, dá na mesma. É ruim para todo mundo. É igual a gente estava falando sobre analogias. É muito mais fácil você aprender com analogias. Mas às vezes depende da pessoa que te traz aquela informação. Então eu tô com você, tô acostumado a absorver o seu conteúdo, a sua inteligência. De repente vem um cara que ele não tá tão acostumado assim a lecionar. É porrada. Cara, entra em campo, bota a chuteira e vamos correr. Aí é o jeito de lidar de cada treinador, né? E não tem como, assim, é diferente. Porque pode ser que dê resultado, É diferente. O preparador físico também, é diferente o modelo de treino, o jeito de conduzir o treino. E não vem ao caso quem está certo e quem está errado, até porque eu não acho que esteja um certo e o outro errado. Eu só acho que são diferentes. Eu tenho uma visão de treino, você como preparador físico pode ter outra, você pode ter outra. E se a gente juntar, sei lá, 5 amigos meus que são bem meus amigos, preparadores físicos, estão trabalhando em um monte de clube, a gente sentar os 5, eu e mais 5, e montar uma pré-temporada para o mesmo time, vai sair 6 pré-temporadas diferentes. E aí? Quem tá certo, né? Não tem essa, porque o que a gente estava falando, não tem receita. Então, quanto menos troca o comando e quanto menos troca o elenco, melhor para todo mundo. Aí você pega os grupos que estão juntos há muitos anos, com a mesma comissão técnica há muito tempo, aí esses caras começam a dar resultado mais do que os outros. Mas é óbvio, por isso o espanto de você ver entrevistas de treinadores na Europa e fala assim, pô, o Brasil é loucura, troca de treinador, como é que eles querem resultado? Não tem como dar resultado. Aí o Guardiola chega sei lá, no City e fala, preciso de 3 anos para dar resultado. Pô, é o Guardiola, em teoria ele não precisava de tanto tempo, mas ele precisa e ninguém acha nada. Aí chega aqui no Brasil, qualquer um tem que dar resultado em um mês. Não tem como, não existe mágica, né? Até antes da conversa você estava falando sobre o Paulista, né? Tem um Entendeu? número exato de jogos para você dar certo. O Campeonato Paulista vai começar.
5 rodadas, vamos anotar. Começa o cai-cai, né? 5 rodadas, cara. O campeonato é muito curto, se você perder 5 partidas, você já tá quase rebaixado. Talvez você nem dure 5 partidas. Você, o treinador, com a comissão. E o clube não vai esperar. Aí o clube vai trocar de treinador no meio do caminho. Talvez atrapalhe. Muda a metodologia. Talvez melhore, mas é um tiro, né? No escuro, vai saber. Às vezes acerta, às vezes e o Brasil vai nessa. Mas eu acho que é por isso ainda que mantém essa cultura, porque é mais fácil você ficar tentando o tempo inteiro do que você esperar, ter aquela paciência de, cara, eu vou fazer um trabalho com começo, meio e fim. Nunca, no Brasil nunca. E vou colher o resultado e a partir do resultado talvez eu avance. Nunca, eu não acredito que isso aconteça. Acho que Tem alguns clubes que estão nesse caminho, né? O Atlético Paranaense faz isso. O que mais? Tirando o Atlético Paranaense que vem na minha cabeça assim, o Grêmio está tentando o campeonato, está lá faz tempo, mas que eu conheço o pessoal que trabalha lá no Atlético, desde a base, eles têm um conceito um pouco mais avançado nessa fluido, questão. Né? O cara, eles têm um plano. Aparentemente eles sabem onde eles estão indo, né? E a maioria das vezes a galera não sabe nem quando está indo. Contrata um treinador. Você vê muito, os caras contratam um treinador que tem um perfil de trabalho, uma linha de trabalho, que de novo, não importa se não tem essa de certo e errado, é só diferente. Aí eu contratei você. Aí você perdeu uma meia dúzia de jogos e te mandou embora. Você era de uma conduta A. Aí eu não acho o outro da mesma linha de conduta, eu pego um de conduta B. Não tem lógica, velho. Não tem lógica. Eu tô atestando que o que eu fiz não tem sentido. Aí eu vou nele. Aí não dá certo, eu vou no C. Cara, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E aí você vê. E aí cria dívida, aí não paga, você vê o Cruzeiro aí. O São Paulo também caiu nessa besteira quando demitiu o Aguirre, né? Fez isso. É duro, então. É a cultura. Isso aí é cultural. Eu não acredito que mude, não. Talvez um clube ou outro consiga, mas eu não acredito nessa mudança. Igual tem na Europa, se fica aí 5 anos, se você ganhar, beleza, se não ganhar, beleza também, porque a gente acredita no seu trabalho. Não tem essa. Um mercado muito, como é que eu posso dizer? Um mercado muito sofrido. É difícil, cara, difícil. Querendo ou não, a gente estava falando aqui, o Thiago tem programas de preparação e até fazer um merchan aqui dos seus programas, porque quem quiser se preparar, quem quiser ter acesso a conteúdo de qualidade, o Thiago ele vende programas, ele prepara coisas e se ele quiser ele vai dar um desconto pro pessoal que é o nosso seguidor. Mas ainda nós não estamos vendendo nada, vai sair. O curso o programa de treinamento vai sair em breve, mas ainda não tem. Mas ainda você faz por enquanto consultorias, né? Tem consultorias de alguns atletas que me procuram à distância ou até aqui para treinar junto comigo, isso tem de fato, mas um programa de treino que eu venda para todo mundo ainda não tem, vai sair um dia, mas ainda não. Legal, porque assim, gente, quanto mais vocês estiverem conectados, então a gente falou aqui, o atleta tem que estar cheirando grama, tem que estar todo o tempo dentro do campo, tem que estar jogando, o tempo de bola é impressionante, se você não tem, você não joga. E acho que a questão física envolve muito isso. Muito, né, cara? Muito. Pô, se você conseguir dar um pique aqui e depois tá aqui de novo para rachar a bola no mesmo, coisa. Você vai dar um pique ali, a perna inchou, a cabeça parece um balão, acabou, né? É isso que a gente estava conversando antes do atleta que está mudando a consciência dele e se preparando. Você falou dessa questão da perna inchar. Quem joga bola sabe, inchou, Já era. acabou. Pode pedir para trocar que não vai desinchar. Esquece. Para cada volta uma chave. Não pode. Então assim, você tem que estar preparado, né? Sua perna não pode, você não pode deixar sua perna inchar. E a gente fala assim, ninguém entende nada, né? Que é perna inchar. Mas o cara mal preparado, ele dá 2 picos, muda de direção, afoga, a perna já entra em fadiga e não consegue mais fazer. E às vezes é o que acontece quando o menino vai fazer teste. Afoga, cansa muito rápido, porque os outros estão muito mais bem preparados. Então o cara tem que se preparar o tempo todo, né? E a parte física interfere diretamente na qualidade técnica. Não na qualidade técnica, mas na performance técnica. O cara é bom, mas se ele está totalmente cansado com a perna pesada, ele vai arrapar, ele vai conseguir acertar o domínio, vai chutar a bola no placar. Eu tinha um Tá em treinador forma. que ele falava que quando a gente não consegue correr, o cérebro para de oxigenar e fica burro. Ele era bem didático, assim, ele falava, respira, porque senão vocês vão ficar tudo burro, não vai conseguir correr, isso aqui. Mas se for levado do lado bem simples, é uma verdade, né? O problema é quando você está em estado de muita fadiga, isso atrapalha diretamente a questão neural, né?
E aí você perde do controle motor e aí você começa a ter erro técnico, que é coordenação fina. Então seu passe vai sair errado, você vai dar um passe de meio metro e você vai errar. Você nem sabe por que você errou, porque você está tão cansado, você não está nem conseguindo pensar mais. Você acha que você processou tudo aquilo? Exatamente, isso aí é aprendizagem motora, né? Teoria de treino de infância. Você saber o que está fazendo. E aí, quando você está no estado de extremo cansaço, totalmente exausto, isso interfere diretamente. Se você não estiver preparado para isso, você erra. Tem mais pergunta aí, Digão, pra gente fazer? Então, normalmente, ele tá falando de treinamento, você é preparador físico, e Já assim, fui. hoje, trabalhando com preparação física aí, mas assim, tem a densidade do treino. Se uma pessoa quiser treinar sozinha, um atleta quiser treinar sozinho, qual que é essa densidade do treino que você acha que... Pode deixar? Pode, depois a gente põe aquela telinha assim. Esse aqui é pra gente ganhar like. Pega no colo, que você acha que assim, a densidade do treino que você acha que o atleta tem que ter, né? Eu sei que é difícil sem acompanhamento, até não é certo treinar sem um acompanhamento do profissional, mas a densidade do treino que o atleta tem que ter para conseguir chegar pelo menos próximo do limite dele. Então, aqui, a tua pergunta tem um problema nela própria, né? Depende do que você chama de densidade de treino. Esse é o primeiro aspecto quando você fala de treinamento. Densidade de treino está sempre relacionada com as pausas dentro do programa de treino. Então, por exemplo, você vai fazer um treino de circuito, que você vai, você tem que dar tiro durante 30 segundos e você vai descansar 1 minuto. E vai repetir isso um monte de vezes. A hora que você começa a diminuir essa pausa, você tira essa pausa de 1 minuto para 50 segundos, de 50 segundos para 40, você está deixando o seu treino mais denso. Então você mexe na densidade do treino, da sessão de treino. E você deixar o treino denso. Densidade de treino, quanto mais alta for, isso interfere diretamente na intensidade, vai ficar cada vez mais difícil, porque você se recupera menos. Então, basicamente, quando você fala de densidade de treino, você está falando diretamente do quanto o atleta vai se recuperar ou não nos estímulos dentro do treino e o quanto isso vai afetar na intensidade que ele é capaz de gerar no próprio treino. Então, a intensidade do treino talvez caia, porque ele está cada vez mais cansado, porque ele se recupera menos, e ele não é capaz de jogar mais intensidade. Então, a intensidade, se você estiver medindo a intensidade que ele está fazendo, vai diminuir, porém a sensação metabólica dele aumenta cada vez mais, porque o treino, apesar de ele estar conseguindo fazer com menos intensidade, o treino está cada vez mais difícil para ele. Então ele vai se cansar cada vez mais. Mas eu não acho que foi isso que você perguntou. Quase isso. É que na verdade não era densidade, eu falei a palavra errada, era intensidade. Então, essa questão de intensidade, ela é importante em todos os treinos, contanto que você saiba controlar. Então, o que é intenso para mim, não necessariamente é intenso para você. Porque o padrão de intensidade é totalmente subjetivo. Então, o que é pesado para mim, talvez não seja pesado para você. E seja muito pesado para ele. Então, quando você vai treinar, você tem que saber exatamente o propósito. Primeira coisa, você tem que saber o porquê do treino. Aquela sessão de treino, ela treina o quê? O que você quer treinar? Você quer melhorar a tua força? Você quer melhorar a tua resistência de força? Você quer melhorar a tua potência? Você quer melhorar a sua resistência aeróbica? Você quer melhorar, sei lá, a tua resistência à presença de lactato? O que você quer com o treino? Eu quero melhorar a minha resistência à presença de lactato. Quero melhorar esse mecanismo de remoção para eu conseguir ser mais resistente quando eu tiver em estímulo de acidose metabólica. Tá, então você vai fazer um treino nesse formato. Qual a intensidade? Aí depende. Quanto você está pronto para esse treino? Às vezes não é só você sair, pegar um cara que está totalmente parado em casa e falar, você vai fazer os treinos muito intensos, porque o treino intenso é o que faz melhorar a performance. De fato é. Mas você está pronto para fazer um treino super intenso? Você faz um treino hoje, amanhã não volta mais. Amanhã não faz. Então a gente estava falando de analogia, não adianta você... O que é o principal? É treinar intenso. Beleza, se a gente for de maneira bem resumida, treinar intenso é bom pra caralho. É o teto do negócio, né? É o ápice. Mas dá pra você começar sua casa pelo teto? Não dá.
Então você tem que fazer o alicerce, tem que criar uma base, que é o que a gente chama de criar base de preparação, que é a pré-temporada. A pré-temporada ela existe para isso, para criar uma base para o atleta suportar o ano inteiro de intensidade, que são os jogos, que é a carga mais intensa da semana do jogador, a atividade mais intensa que ele tem é o jogo. Então você faz uma pré-temporada para quê? Para suportar toda aquela sequência de jogos durante o campeonato todo, o ano todo, aí depende como é formado, como é formatada essa pré-temporada. Não dá para você chegar. Vou dar exemplo prático, os jogadores estão chegando de férias, um mês em casa, alguns treinando, outros não, mas vamos considerar que ninguém fez nada, então todo mundo zerado. E vai começar a pré-temporada. Aí a gente vai chegar no primeiro dia, pau dos caras. Pode preparar o DM. Vai todo mundo pro departamento médico. O que acontece? Acontece muito que eu fiz um vídeo falando disso, não saiu ainda no canal, falando de velocidade, que era uma das coisas que eu tinha um pouquinho de receio e conversava com o fisiologista em pré-temporada, quando os atletas vinham de pré-temporada para ter uma visita. Quando os atletas vinham de pré-temporada para fazer a bateria de testes e caía para fazer avaliação de velocidade. Então colocavam as fotocélulas, tiro de 30 metros em velocidade máxima. Então pegava todas as fases da corrida, desde o arranque até as fases de aceleração, e o cara cruzava intensidade máxima. Sempre, de 40 atletas, 2, 3 iam pro DM machucado, lesão muscular, porque estavam parados e saíram do zero por um estímulo de altíssima intensidade. Aí eu respondo a tua pergunta. Então, é importantíssimo trabalhar com intensidade? É importantíssimo, contanto que você esteja pronto. Se você estiver pronto, coloque intensidade sempre. Óbvio que vai ter algumas fases no seu treino, dependendo de como for montada a sua semana, vai ter treinos mais leves, depois treinos mais pesados, mas daí você tem que entender o contexto todo do que foi planejado na programação, né? O porquê de cada treino e como que ele vai ser manipulado. Mas assim, de grosso modo, invista em treinos intensos, contanto que você esteja pronto, você vai se machucar, aí perde sentido. Agora sim, você perde mais tempo do que... Exato, exatamente. Você vai trabalhar dobrado, você vai machucar, vai ter que se tratar para começar tudo de novo, colocando de lesão, que é muito pior. Você tem que pensar em gerenciar seu treino numa crescente, não... Se você tiver tempo. Entendeu como é que é complexo? Às vezes você fala assim, pô, tem que me preparar, tem uma semana. Se eu não souber o que fazer, talvez essa semana não sirva para nada. Talvez chegar com a perna pesada lá na hora, né? Aí você vai descansar no teste. Porque você se desgastou tanto se preparando, sem saber o que está fazendo, aí você descansa na hora da sua competição, que é o teste. Na hora de dar o bom, você tirar a gente conversava com o preparador físico, que era uma piada, e às vezes a gente tinha medo de treinar muito na semana, porque ninguém é dono da verdade, você não sabe, né? Às vezes você erra. E aí o medo era treinar muito na semana, se preparar demais e descansar no jogo. E aí descansar no jogo é quando o time morre, né? Os caras acabam comigo, do nada, você fala, caralho, o que acontece, né? Por que os caras cansaram tão rápido de repente? Pode ter sido uma série de fatores, inclusive muito treino na semana. Não dá pra, você não consegue mensurar assim, então, com exatidão, mas acontece. Então, saber o que você está fazendo, como você está fazendo, é o segredo do sucesso. Que ninguém tem, eu acho. Isso que você falou é muito legal, porque a gente assiste na TV, geralmente o comentarista ele já vai. É direto do preparador físico, né? O preparador físico não tá fazendo fez nada. tudo sozinho, né? O cara não fez nada, ou não entende nada do que está fazendo, né? Mas às vezes é uma relação intrínseca ali. Tudo, é um monte de coisa que interfere, um monte de coisa, uma série de fatores que pode fazer o cara cansar mais rápido do que o normal. E não necessariamente ele chegou cansado, não necessariamente ele está mal preparado, pode ser um monte de coisas. Nossa, uma infinidade que não vale nem a pena ficar debatendo. É que os caras, aí os caras vão e acham culpado. Aí você pega, nossa, o time do, sei lá, um time X, não gosto de ficar falando nome porque parece que você está dando exemplo. Um time X morreu no segundo tempo nesse jogo. Aí hoje é terça. Aí sexta-feira vai jogar de novo. Aí os caras correram pra caralho. Porra, o preparador físico é um mágico, né? Porque ele conseguiu tirar os caras de tá horroroso e em 3 dias deixou os caras bons. Aí os caras jogam na segunda, mal de novo. Aí o preparador físico é ruim de novo. Então assim, não é o cara sozinho, é tudo, né?
E não vale nem a pena ficar perdendo tempo com isso. E acho que pra gente fechar aqui a nossa conversa, eu sou um cara muito apaixonado por tecnologia e assim, vejo tudo como a gente pode melhorar a nossa vida. Como que a tecnologia está melhorando o seu trabalho ou melhorou o seu trabalho como preparador físico e agora como personal? Na época de Ponte Preta ainda começaram a usar um GPS, que era um chaveirinho. Você colocava no calção e marcava tudo que... Isso faz tempo, hein? Tem mais de 10 anos. E marcava as ações que o atleta tinha, distância percorrida, os tiros, marcava, desenhava no campo, lá você tinha que descarregar, dava para o trabalho danado. Agora já tem tecnologia tudo online, né? O negócio, então, enquanto está fazendo, você já vê o resultado. O fisiologista está na beira do campo com o computador aberto, aparecendo o que os caras estão fazendo ali na hora. Quer dizer, antes você tinha, bem antes de começar o GPS, era tudo no olho. Aí começou o GPS, você tinha que treinar, descarregar no computador, ver o que aconteceu, e aí você só conseguia tomar uma atitude na próxima sessão de treino. Agora é online, você já sabe na hora. Então se você quiser, se você achar que está passando da mão, você está errando a mão para mais ou para menos, putz, os caras estão correndo menos do que eu queria, estão correndo mais do que eu esperava, você já ajeita na hora, fala, ó, tá bom o treino, treina mais um pouco, porque eu queria que corresse X quilômetros e não chegou ainda. Então isso faz toda a diferença. O cara tem um equipamento desses coisas todos, a maioria tem agora. Tem uma picadinha na orelha lá que já... Para fazer análise de secar, mas aí já é usado mais para ver desgaste e um possível risco de lesão muscular. Isso é feito também bastante. Mas eu acho que o que mais dá a ferramenta mais importante, eu acho que traz mais resultado para a performance ali no dia a dia, são os GPS online que você tem na tela ali na hora do Catapult, o da Polar tem também. Existem outros agora que eu não lembro nem o nome, mas que o cara é online, o time está treinando e está aparecendo na tela o rosto de todos os jogadores, o que o cara está fazendo, a frequência cardíaca, que velocidade ele está correndo, quantos tiros ele deu, se ele saltou, se ele não saltou, o que ele está fazendo, e aí você consegue mapear e falar, eu queria que o cara tivesse dado 30 tiros, ele só deu 20, então faz um complemento de treino para ele alcançar esse número. Dando um exemplo aleatório, pode ser quilômetro, eu queria que corresse 7 quilômetros hoje no treino, correram só 5, então faz mais um complemento para completar essa distância. Você tem mecanismo para manipular o treino da maneira que você quer, né? Então facilita pra caralho. Muito legal. Então você que está acompanhou a nossa entrevista, deixa seu comentário, fala pra gente o que você achou. Se tiver alguma dúvida aqui sobre o tema, a gente sabe que foi um tema bastante profundo, a gente falou desde a preparação do atleta até de fato ele estar dentro de um clube e como é esse dinamismo dentro do futebol. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui, faz essa pergunta para o Thiago, ele vai ajudar a gente a responder e a gente vai ficar aqui com esse trabalho de despedida, né? E para a próxima a gente tem mais. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar? E aí a gente deixa a última mensagem para o Thiagão aí. Eu acho que eu gostei muito, acho não, tenho certeza, gostei muito, acho que vocês vão gostar, igual o Veloso falou, desde a preparação até você chegar lá em cima, foi um vídeo muito bom. E vamos deixar a mensagem pro Thiago, aproveita e deixa o seu Instagram, todas as redes sociais. Conta tudo, o cara é um dos preparadores físicos aqui, um dos personal que mais trabalha dentro do marketing digital, cara. Então se vocês quiserem achar ele a jogar, Thiago Vegetti, você vai achar vai tudo. Encontrar, vai achar de tudo. Mas entra no Instagram, no YouTube principalmente, tem muito conteúdo todo dia de preparação física, ensinando a fazer diversos tipos de treino, como controlar treino. O conteúdo é bastante interessante, vai ajudar vocês aí que querem treinar e não sabem como começar. E procure informação, tem dentro do próprio Instagram, link direto para o grupo do Telegram, onde sai conteúdo exclusivo que não sai em nenhuma plataforma, mas tem muito canal. Entra lá no Instagram que de lá consegue achar tudo o resto. Legal. Então é isso. Ficamos por aqui nessa conversa. Eu sou o Luiz Veloso, aqui com a gente o Thiago Vegetti e o Rodrigo Guimarães. Esse é o Futebol Fora de Campo. Um grande abraço.